Novamente um bom dia, paz do Senhor. Eu gostaria que você pudesse nesse momento se estabelecer para a sua aula de hoje. Nós vamos estar falando sobre perspectivas continuadas da semana passada. Na semana passada nós falamos sobre pecado, vocês devem lembrar da aula, ou pelo menos um pouco. A gente falou sobre o pecado na perspectiva de como ele se estabelece no coração humano, seus resultados, tais como culpa, como autoglorificação, coisas desse tipo. A gente trabalhou desobediência, a gente trabalhou também uma perspectiva do Horton sobre estarmos sobre uma judicialidade, né? O mundo está sob julgamento, o palco do julgamento, devem lembrar disso também. Trabalhamos uma tríade que o Frame usa em suas teologias sistemáticas, que o Vadislau, né, nesse livro aqui, Prática do Aconselhamento Redentivo, também usa. E o objetivo hoje é darmos um passo nessa direção. Já entendemos aquilo, agora vamos entender um pouco mais. E qual é o objetivo da aula de hoje? Eu vou lançar algumas questões que podem ajudar a você numa ilustração do objetivo. Você já esteve diante de pecados seus, situações pecaminosas, que parecem bater e voltar recorrentemente? Elas vão e vêm. Você já se sentiu mais desencorajado a lutar contra determinados aspectos por achar que eles parecem não ser vencidos nunca? Vou para o lado de fora. Já trabalhou com alguém, aconselhando e discipulando alguém, e percebeu que vocês parecem não sair do mesmo lugar quando aquele assunto é discutido? Entende o que eu estou falando, né? Eu, pelo menos, entendo sobre alguns aspectos pecaminosos meus e de pessoas com quem eu cuido, e você, eu acho que talvez já tenha feito o mesmo movimento de memória agora. Eu lembro de uma coisa que parece que eu, quando estou próximo dessa situação, mais uma vez eu me submeto a cair, pode ser reclamação, pode ser coisas imorais, podem ser muitas coisas, mas fato é que parece que em alguns pontos a gente até fala, né, uma expressão usada na direção de veículos, né? Parece que às vezes a gente tem um ponto cego para algumas coisas, a gente não consegue ver e bate em algumas coisas sempre. O estudo desta manhã, ele tem como objetivo entrar dentro do coração do crente aqui, e também vai fazer uso para o seu discípulo, para a sua discípula, eu não tenho dúvida que você vai fazer uso, mas eu gostaria de que você se dedicasse nesse momento, como crente, presta atenção, como crente, a deixar-se perceber do lado de dentro. O que acontece no arcabouço do nosso coração, que quando se expressa pecaminosamente, nos dá aquela sensação de, puxa, de novo. Ou por que de novo? Talvez essa também seria, por que novamente eu caí nisso? É uma aula, sendo uma aula você pode perguntar, não deve deixar de perguntar. Vou buscar ser prático, mas entrando nos meandros do coração. Não deixe de anotar, não deixe de fazer movimentos de anexar conhecimento aí aos seus drives, celulares e cadernos. Eu gostaria que nós orássemos neste momento, pedindo a Deus que Ele nos sonde. Peça isso. Eu vou pedir, Deus, me sonda o meu coração, como diz o salmista, né? E mostra se há o quê? Algum caminho mau. Vamos fazer esse pedido juntos a Deus nessa manhã. Pai amado e bendito, louvado seja o Teu nome. Nós estamos aqui nesta manhã, Deus, com absoluta certeza de que dependemos do Senhor. Louvamos a Deus nesta manhã, mas também pedir a Deus é uma das canções que nós cantamos. Nós te pedimos que o Senhor sonde o nosso coração, para ver se há algum caminho mau, algum caminho que se desencaminha, alguma coisa que está fugindo do nosso, entre aspas, controle, ou pelo menos da percepção do que está acontecendo. Deus, eu peço que cada irmão e irmã aqui faça esse pedido a Deus. Deus, eu não quero mais pecar nisso, eu não quero mais me inclinar a isso. Me ajuda nesta aula a ver onde eu estou pecando sem forças para mudar, Pai. Me ajuda, nos ajuda
em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu gostaria que você pudesse abrir a epístola de Paulo a Corinto, ela vai ser texto base para a gente, tá bom? A epístola aos Coríntios vai ser texto base, então a gente vai trabalhar primeiro aos Coríntios. Eu acho que todo mundo está familiarizado com a carta, porque ela está em andamento na exposição de quinta-feira. Desde o ano passado, indo e voltando, nós já estamos aí, indo do 11 para o 12, então nós já estamos caminhando há bastante tempo, e a epístola contextualmente não é um obstáculo para a igreja hoje. Tudo bem? Então eu gostaria que você pudesse deixá-la aí bem à sua disposição. Eu vou abrir com uma frase de Francis Schaeffer. Vai ser projetado aqui, mas você pode observar aí também, tá? Uma frase de Francis Schaeffer, o teólogo presbiteriano Francis Schaeffer. Nosso chamado é para, de modo individual e coletivo, exibir a existência de Deus e o seu caráter. Deus é santo e Deus é amor, e nosso chamado é para exibir simultaneamente santidade e amor. Eu vou de novo, talvez isso ajude. A gente deve exibir santidade e amor em cada aspecto da vida. Como pais e filhos, marido e esposa, nos negócios, na igreja, em nossas organizações cristãs, no governo, em tudo. Santidade significa esses atributos de Deus que são claramente, expressivamente distinguíveis dos homens. E amor, eu me expresso, eu entendi quem Ele é, eu vivo a partir disso, eu me expresso em amor. Francis Schaeffer é muito feliz em colocar essas questões aqui. O livro que eu estou usando é esse, Vadislau Martins Gomes. A história desse livro é de que em 2019 a minha irmã, querida filha na fé, Pamela Santiago, me deu esse livro de presente, em 2019, de presente de aniversário. Eu não conhecia o autor, e a partir disso, muita coisa mudou. Eu conheci bastante, tenho bastante livros dele, e passei para os meus discípulos diretos, para todo mundo que trabalha diretamente comigo, porções significativas desse livro, que acabaram chegando a outros e a outros e a outros, e estamos aqui com a Escola Bíblica, para você ver como é importante, às vezes, você dar um livro para o seu pastor, porque está chegando para toda a igreja agora esse livro, né? E nesse livro, Vadislau vai trabalhar exatamente aspectos redentivos de como você, como crente, aplica a teologia para resgatar a condição pecaminosa, não apenas para moralizar a coisa, mas para resgatar. Como é que se resgata pela Bíblia alguém? Vadislau vai dizer que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios é obviamente uma resposta a informações recebidas pelo apóstolo e exemplificam um aconselhamento redentivo. Paulo começa a argumentação mencionando sua própria vocação e a confirmação do chamado dos coríntios, e ressaltando tanto a centralidade no Deus triuno quanto a eleição, a consumação e perseverança da salvação. Nós encontramos aí, você está com a Bíblia aberta, eu também estou, no capítulo 1, Paulo vai se mostrar, né? Ele é apóstolo, ele é chamado por Jesus Cristo, ele é separado para determinado propósito, ele tem essa consciência. Mais à frente um pouquinho, Paulo dá graças no verso 4, porque Deus também fez isso com a igreja de Corinto, foram enriquecidos, verso 5, verso 7, não falta nenhum dom, e verso 8 diz que Deus mesmo vai confirmar eles no fim da história, de que isso não se trata do poder, da capacidade de cada um, não é sobre eu conseguir ser crente ou você, é sobre Deus mesmo perseverar em nós, para que no fim das contas a gente termine essa jornada. O que isso não significa? Que nós estarmos perseverando e isso ser poder de Deus, não significa que nós não criemos obstáculos para isso. E não significa também que nós não venhamos a viver uma vida mais difícil também por escolhas particulares, uma vida mais, digamos assim, obstaculosa quanto a determinados aspectos que a graça de Deus nos coloca. Nossa desobediência atrapalha a nós mesmos e, é claro, desonra o nosso Senhor. Portanto, quando nós estamos pensando em Deus perseverar em nós, nós entendemos que isso se trata da eleição, desenvolver isso por meio da salvação,
a perseverança dos santos, porque temos uma semente incorruptível, nós não nos perdemos em Deus, sempre somos achados, mas isso não elimina escolhas carnais, isso não absolutamente extirpe atitudes pecaminosas nossas. Nós pecamos, ferimos a igreja, ferimos irmãos, nos colocamos em situações de risco, e todo mundo, infelizmente, tem histórias assim para contar aqui. Então, a igreja de Corinto é uma igreja que recebeu tudo, ela foi enriquecida em tudo. É o que Paulo diz aqui, em tudo vocês foram enriquecidos. A nossa igreja também, em tudo tem sido enriquecida pelo Senhor, recebido doutrina, recebendo ensinamento, cuidado mútuo, pregações, Deus tem dado à nossa igreja. Então, a nossa igreja pode aqui se relacionar com Corinto nesse termo, né? Também recebemos muito do Senhor, graças a Deus. Mas por que eles não respondiam a isso? Eu acho que essa é uma pergunta que você também poderia fazer. O propósito da carta é a unidade de Deus, que deveria ser refletida na comunhão do corpo de Cristo. A partir daí, Paulo menciona as diversas questões que causam divisões no corpo de Cristo e suas soluções. Você se lembra de algumas dessas divisões, tristes divisões que nós encontramos em Corinto? Dá uma lembrada da carta aí, você deve lembrar disso, né? Pessoas, nomes, pessoas que são mais benquistas do que outras, é Paulo, é Cefas, é Apolo, discussões sobre poder e sabedoria, obras da carne versus obras de Deus, pecado e disciplina redentiva. Você lembra daquele homem que foi excluído da igreja? Sexualidade e compromisso conjugal, havia dificuldade de se entender os papéis, as funções dos papéis. Escravidão a ídolos, você deve lembrar aquela questão que vai desde comer ou não comer, carne sacrificada, perpassando pelo exemplo de Israel. Tem muita coisa que você viu. Mas qual é a questão, então, de Corinto? Qual é o problema de Corinto? Wadislau vai afirmar que, nesse ponto, então, Paulo adverte. Todas essas coisas que causam divisão na comunhão do corpo de Cristo são sintomas de um problema maior. Os coríntios estavam, pode ler esse pedacinho? Centrados em si mesmos, na própria estutícia e, consequentemente, em ídolos, pois ninguém é Deus suficiente para si mesmo. Eu acho essa frase sensacional. Não dá para você só centrar-se em si mesmo, você não se basta, é preciso ídolos, que também não bastam. Então, você é mais um dos ídolos que você cultua quando está vivendo pecado, quando está vivendo coisa errada. Estavam agindo, aí é o primeiro ponto de discussão teológica. O primeiro, estavam agindo em função da necessidade e não em virtude de expressão. Vamos lá. Agindo em relação à necessidade e não em virtude de expressão. Pastor, o que isso significa? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 6, 32. Pode fazer esse movimento? Marca Corinto, a gente vai usar Corinto. E a primeira discussão teológica aqui é Mateus, capítulo 6. Abra a sua Bíblia, preste bem atenção. Ok? Temos que ser ágeis à abertura de Bíblia aí para a gente poder chegar. Mateus, capítulo 6, 32. Você abriu? Mateus 6, 32? Amém. Olha o que Mateus 6, 32 diz para a gente. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Que coisas eram essas? Pode responder, escola bíblica. Que coisas que os gentios procuram? Dá uma olhada aí. Comer, beber, se vestir, não é? Eles estavam ansiosos por cumprir essa agenda. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de quê? De todas elas. Mas busquem em primeiro lugar, olha só, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Wadislau vai fazer a definição seguinte: agir por necessidade e agir por expressão são aspectos distintos. Quando eu ajo por necessidade, eu ajo segundo as mesmas necessidades
que todo mundo tem de cumprir a agenda de comer, de beber, de vestir, de fazer família, tudo isso que vocês já conhecem muito bem. Todas essas necessidades, que são necessidades reais, mas que a palavra de Deus nos diz que elas estão em um patamar diferente. Primeiro devemos pensar em expressar a nossa representação do reino e, em seguida, estas coisas são acrescentadas. Não exclui movimentos de esforço para o trabalho, mas deixa claro qual é o primeiro esforço, deixa claro qual é a primeira preocupação, deixa claro qual é a primeira atitude que envolve a relação com o mundo que Deus criou, o reino de Deus. E nós representarmos o reino de Deus é o primeiro lugar da nossa realidade. Uma das coisas que me chama a atenção em Corinto, talvez também te chame a atenção, é que não há preocupação com o reino de Deus por parte de nenhuma frase que envolve essas respostas que Paulo dá. Parece que os de Corinto não estão nem um pouco preocupados com coisas como pregar, ensinar, levar o reino adiante, se sacrificar. É engraçado porque, apesar de eles terem recebido tudo, quando Paulo vai falar com eles, parece que eles não estão vivendo o reino. Eles estão vivendo briga de poder na igreja, estão vivendo, vamos comer primeiro antes dos que não têm nada para oferecer, estão vivendo promiscuidade, estão vivendo o chão, estão vivendo o temporal. Não há nenhuma expressão e preocupação de representar o reino. A igreja de Corinto, nesse sentido, é uma igreja centrada em suas próprias vicissitudes, suas próprias necessidades. O que acontece conosco quando nós viramos esse cenário? Vamos lá, tem gente aqui que trabalha, faz faculdade, cuida de filho, tem um monte de gente aqui fazendo um monte de coisa. Aí a primeira coisa que, infelizmente, acontece como plataforma para os distúrbios pecaminosos é esta inversão. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso entregar isso, esse é o prazo. E aí você começa a ficar assim, ó. Sabia que um pastor também pode ficar assim? Pode. Ele pode pegar aquela lista de pessoas que ele tem que atender, os sermões que ele tem que fazer, as coisas que ele tem que atender e ocupar-se, as visitas que ele tem que fazer, ele põe tudo numa lista e ele fica lá, meu Deus do céu, fulano vai morrer sem mim, meu Deus, o que vai ser se eu não pregar o sermão do século? Eu preguei um grande sermão naquela semana, Deus me ajudou, mas será que eu só tenho agora um dia para preparar esse sermão? Como é que eu vou fazer para fazer o mesmo? Sim, um pastor pode estar ocupado com desempenho e perder o olho do reino. Por isso, esta é a primeira coisa que eu gostaria de marcar. Assim, marcar. O que te preocupa mais? Essas necessidades, beber, vestir, comer, segurar o emprego, segurar as pontas das contas, trocar fralda, agradar o chefe, o que avançar profissionalmente? Eu te pergunto, porque nesse momento você deveria fazer o seguinte movimento assim, poxa, o pastor está pedindo para eu perguntar a mim mesmo assim, olhar lá para dentro. Nesse sentido, nós já temos a primeira reflexão, porque o que nós vamos encontrar é que Corinto estava preocupado com o comer e beber, e Paulo estava preocupado em ser escravo deles. Paulo estava preocupado em ser tudo para todos. Paulo estava preocupado em ser servo de todos. Paulo estava preocupado em esmurrar o próprio corpo e subvertê-lo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja ele mesmo eliminado da jornada da fé. Qual é a maior preocupação para essa semana? Eu estou fazendo movimentos de coração. Essa semana, qual é a sua maior preocupação? As contas. Qual é a sua maior preocupação? Porque essa maior preocupação vai dirigir o seu coração, pode ter certeza. Você vai ser dirigido por essa maior preocupação. E a nossa maior preocupação é o quê? As coisas do reino. Se elas não estiverem encabeçando, enlouquecemos no desespero do mundo. O mesmo desespero deles toma conta da gente. Pode passar, pastor André, eu já entendi. Acho que você talvez não tenha entendido. Você está angustiado? Você está entristecido? Desanimado? Cansado? Frustrado? Com o quê?
com as Bíblias que você não deu e entregou, com os evangelismos que você não fez, com a preocupação de que o reino não chegou no seu trabalho, ou com que todo mundo está. Por isso, alguns com medo de se tornarem espiritualistas dizem, mas pastor, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar. Sim. E a gente primeiro, em tudo isso, está buscando um meio de que o reino possa ser conhecido. A gente não está nessa para isso. A gente está nessa por outros motivos. E esses outros motivos devem estar lá. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui. Esse processo, que é inclusive mencionado pelo Vadislau ali, no próximo slide ele vai citar Mateus capítulo 6, ali como eu disse. Por isso, os coríntios estavam sendo conduzidos ao individualismo e à luta pelo poder. Por quê? O individualismo tem a ver exatamente com isso. Eu estou pensando em como me dar bem, como as coisas funcionarem para mim. E esse individualismo, ele consome a pessoa. Consome. Vou te dizer, consome. Chega um momento que você não aguenta você mesmo. Você já não se suporta. Até porque você tem o Espírito Santo, começa a haver um conflito aí dentro. O Espírito Santo começa a rejeitar essa ação individual, de preocupação individual, e você começa a estar em um estado conturbado de espírito. Todas as questões morais que causavam divisões entre os coríntios em nada refletiam a ética de Deus. A questão principal não seria de como poderiam viver para subir a Deus, mas como Deus veio ao homem em Cristo para trazer-lhe a luz da sua glória. Comer, beber, casar, enfim, viver só tem sentido se for para a glória de Deus. Grava essa frase no coração. Viver só tem sentido se for para refletir, expressar a Deus, não para buscar a resolução das nossas necessidades. Tudo mais, continuou Paulo, é jogo de palavras, línguas, luta pelo poder, o qual poderá parecer que sejam lutas autênticas, mas que desviam o crente do caminho. Dá uma olhada em Coríntios 13, vamos lá? Em 1 Coríntios 13, a gente tem a sensação clara de que já sabemos muito sobre isso, mas gostamos de não aplicar em nós. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13 assim, e se você achou 1 Coríntios 13, ele vai falar que vai mostrar um caminho mais excelente, não é assim que ele começa, no final do 12? Ele vai falar, eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. Ele vai dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Paulo pegou dois ângulos aqui muito interessantes, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, e aí ele quer dizer a intelectualidade e toda a realidade de saber humano, ainda que eu realmente expresse o que os homens querem ouvir, ou que eu fale a língua dos anjos, ele vai para, olha, ainda que eu seja o mais espiritual que vocês acreditam que um espiritual pode ser, então ainda que eu chegue nesta ponta, ou nessa ponta, aí ele vai dizer, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ou seja, um som sem expressão e função para a glória de Deus. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência. Reparou que ele fez as duas pontas de novo? Ele fez a espiritualidade e fez a sabedoria humana. Viu de novo no verso 2? Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus... Olha que interessante, o amor não busca os seus interesses. Você lembra de Paulo ter falado isso em outra carta? Fala. Filipenses. Alguém mais além de Filipenses? Em outro momento dessa carta, você já viu também? Eu também já vi. O que acontece? Nós passamos, quer ver? Olha, vou passar rápido. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita. Passei por não busca os seus interesses. Você ouviu, mas já passou para outra parte. Não buscar os próprios interesses é não buscá-los como prioridade. Não é que não haja um lugar para o que você precisa, mas ele não é o primeiro.
Isso é importante. O que nos transforma para o mal, vamos dizer assim, é que o que eu preciso vem primeiro. Jesus disse isso na mesa da ceia, não foi? Que o Filho do Homem não veio o quê? Para ser servido, mas para servir. Você entende que isso é para todos nós? Nós não estamos aqui hoje para abrir a boca e comer, mas nós vamos nos alimentar porque outros estão nos servindo por meio da palavra de Deus, do serviço material, mas nós não viemos assim, estou com fome, tomara que alguém me sirva. Não, a gente veio para, eu quero servir, eu quero estar aqui, prestar auxílio, eu quero me doar, eu quero me entregar. E na segunda? Também não, segunda não. Domingo é dia do Senhor, segunda é dia do trabalho. Tá, mas a mentalidade muda? Como é que faz isso? Como é que você não é mais crente na segunda? Na segunda você é crente, você se dedica ao reino e à busca pelos interesses do reino da mesma maneira que no domingo. Essa dicotomia perturba o crente. Tenta viver nessa dicotomia que você vai viver no inferno interno, você vai ficar louco com a dicotomia, ela não funciona para o crente. O crente verdadeiro, ele não funciona com isso, ele está operando o reino 100% do tempo. Paulo vai falar aqui que o amor jamais acaba, verso 8. Ele vai dizer que quando ele era menino, no verso 11, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Dá uma olhada, por favor, nas 3 expressões que o apóstolo está usando. É só você observar. Ele falava. O que é falar? Falar é se expressar. Está fazendo uma atitude externalizada. Ele falava como menino. Ele o que mais? Sentia como menino. Significa que ele tinha emoções que meninos têm, e não amadurecidas, e ele pensava como menino. Paulo usou aqui 3 movimentos muito interessantes. Pensar, que aqui não se distingue, obviamente, do coração. A análise que ele fazia era uma análise de menino. O coração dele sentia como menino, sabe, como uma criança, quando você tira alguma coisa dela, o que ela faz? Esperneia. E falar como menino é falar com tolices, muitas vezes, né? É se mover fazendo coisas que não convém a gente. E Paulo está dizendo assim, mas quando ele veio a ser homem, aqui obviamente a metáfora do homem é do homem crente, do homem maduro, espiritual, ele desistiu das coisas de menino. Então nós precisamos desistir de uma vida que não se expresse por meio do amor. Quando no final é dito assim, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, esses 3, porém o maior deles é o amor, Paulo não está dizendo com isso de que fé e esperança não sejam subservientes, mas o amor é a ponta da lança, o amor é o visível para nós, sabe? Como é que eu vejo a sua fé? Como é que eu vejo a sua esperança? É por meio da expressão dessa esperança, que vem no meio, que vem expressa por amor a Deus, por amor à igreja, por amor às pessoas, por amor ao reino. Eu vejo você tendo fé e esperança, que são coisas o quê? Coisas o quê? Internas, é de dentro. Eu não vejo tua fé, eu não vejo a tua esperança, mas quando eu vejo a tua fé e a tua esperança? Com amor. Não tem como esconder isso. Por isso, dizer, eu tenho fé em Jesus, eu tenho esperança em Jesus, amém. Ótimo. Como é que eu posso ver isso em você? Pelo amor. E aí tem um monte de coisas que o amor faz aqui em cima, né? Por isso que Paulo foi muito sábio, né? Eu acho que os coríntios estavam ouvindo falar de fé, né? Muita fé, tem muita fé, né? Dezenas de vezes a palavra fé, a tríade de Paulo, fé, esperança e amor, ela em porções, fé, esperança, esperança. O que diz 1 Coríntios capítulo 15? Se a nossa esperança se resume a esse tempo, né? Então assim, está falando de fé e esperança, está falando de esperança, mas como é que eu vejo isso? Através da expressão externa de fé e esperança, que é o amor. Portanto, eu gostaria aqui de trabalhar, estamos aí na metade, eu gostaria de trabalhar aqui, que a primeira metade do nosso estudo tangeu o seguinte: ou agimos por necessidades, ou agimos por expressão. Ou estamos buscando nossos interesses, ou estamos buscando do reino. Não há compatibilidade para primeiros lugares, já existe um primeiro lugar, e quando ele é retirado de sua posição, nós temos as subversões de Corinto.
Você não precisa estar envolvido com imoralidade sexual para não estar em pecado. Você pode estar invejando, desejando o sucesso de outros, desejando o sucesso do mundo, sem estar com a imoralidade do capítulo 5. Porque alguns pensam assim, nossa, Corinto estava uma desgraça. Eu estou bem longe disso. Tá, mas sente ciúmes, porfias, invejas. O que motiva o seu coração? Então, vamos lá de novo? Ou agimos por me ajuda, vocês são uma turma. Ou agimos por ou por expressão. Muito obrigado. Quando agimos por necessidade, agimos por interesse particular, sobrepondo seus interesses do reino. Quando agimos por expressão, agimos por representação, representando outros. E não é assim que Jesus fazia? Ele não buscava os seus próprios interesses, mas representava os interesses de outro. Quem era? Seu Pai. Nós não estamos aqui buscando os nossos próprios interesses, nós estamos representando os interesses de Jesus, como embaixador do reino. Acho que todo mundo conhece aqui essa expressão que Paulo usa em 2 Coríntios, mas que nós nos apropriamos também, que é de embaixadores. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos aqueles que vêm para falar os negócios do reino. Eu tenho negócios para tratar nesse mundo, e esses negócios envolvem um discurso, uma justiça e uma expressão em amor que não são interesses intrinsecamente iniciados em mim e a partir de mim. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar claro, mas se houver alguma pergunta, ela já pode ser feita agora sobre o que já foi dito. Não quero misturar tudo, ou seja, não quero pegar as coisas e fazer no final um juntadão. O que ficou de importante para você até este momento? Fala comigo, fala em voz alta. Foi importante? O quê? Pode falar, tem que ser rapidinho só. Isso aí. Alan, quando nós pecamos, expressamos necessidades. Muitas vezes nos parece legítimo pecar. A gente fala, eu precisava extravasar, eu precisava não fazer, eu precisava fazer. Então repare que o pecado, ele vai no crente, né? Eu não estou falando dos ímpios aqui, mas o pecado ele vai se legitimar muitas vezes pela necessidade. Eu precisava ganhar o meu dinheiro, por isso que eu parei de ler a Bíblia, eu não tinha mais tempo. Eu precisava parar de discipular, porque ou eu cuidava de pessoas ou eu cuidava de mim. Claro, eu não estou falando de momentos de desafio, confusão, depressão, não é isso. Não pego o agudo para a gente poder fazer a média. Eu estou falando do dia a dia. O dia a dia é, poxa, tem o reino e tem a igreja, tem o reino e tem... O que eu faço? Não é sobre isso, você já sabe o que você faz. É a parte a parte B que se submete a A. Não podemos inverter isso. E os nossos pecados estão exatamente em fazer com que a necessidade se torne a nossa representação. Como é que o Vadislau vai trabalhar isso em termos de aconselhamento? Como é que isso vai acontecer? Um pouquinho mais à frente, obrigado. Uma boa maneira de entender a experiência da vida eterna aqui e agora é por meio da integração de duas declarações bíblicas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E agora, pois, permanecer em fé, esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. A junção das palavras de Jesus e de Paulo compõe uma declaração de singular importância para o entendimento da natureza do aconselhamento redentivo. A fé, como reação positiva ao chamado de vir a Cristo, seguir a Cristo e ser como Cristo, coloca a pessoa no caminho. A esperança, como expectativa confiante na bondade, poder e autoridade de Cristo, motiva a pessoa a andar na verdade. E o amor, como expressão de gratidão e de reação ao amor de Deus, gera frutos emocionais e comportamentais que permanecem para a vida eterna. São três expressões conectadas aqui, né? Onde você vê que elas estão atuando de maneira conectada. Porém, existe algo aqui que eu gostaria de usar, que é aquela tríade que nos ajuda a ver as coisas, talvez assim, em movimentos. Mais um pouquinho aí, ó. Ela está adiante. Obrigado. Qual é o aspecto normativo para nós?
o que de fato é norma para nós? Como é que a gente lida com a norma? O que é esta norma, pastor? É a fé. Nós temos uma fé que envolve crença e entrega absoluta na realidade de quem Deus é e o modo como Ele se expressa. Os mandamentos de Jesus são a nossa normativa. Os 10 mandamentos, tudo que a Bíblia diz acerca de Deus e como devemos reagir a isso, é a nossa normativa. Então, esse aspecto normativo, ele está ali dando toda uma expressão para os movimentos. Mas nós expressamos essas coisas referentes à centralidade de Deus em nossas vidas de modos distintos, e nenhum deles é eu posso fazer isso, mas eu não posso fazer aquilo. O aspecto que descreve as nossas movimentações em relação a isso, certamente estão na tríade paulina. Paulo é muito feliz com isso. Fé, esperança e amor descrevem brilhantemente como um cristão deve se relacionar. Ele tem fé, logo ele se estabelece em uma doutrina. Ele tem esperança, essa doutrina lhe traz objetivos no mundo e no pós-mundo. E eu tenho o amor como uma expressão dessa fé e dessa esperança. Então, eu descrevo isso com fé, esperança e amor. A situação que envolve essa realidade precisa ser expressa. Não sei se vocês lembram da semana passada. Vamos ver se alguém lembra. Eu tinha um aspecto normativo, eu tinha um aspecto circunstancial e um aspecto situacional. Quem lembra disso? Meio pessoa lembra disso. Tu lembra? É uma das expressões daquele triângulo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas a gente buscando ele com mais lembrança, a gente lembra assim: obedecer a Deus, lembra disso? Obedecer a Deus, glorificar a Deus, quem lembra disso? E as expressões certas para isso: fé, esperança, amor, bondade, justiça e um monte de coisas desse tipo. A gente tinha essa tríade. Nesse movimento que a gente vai fazer aqui agora, nesses termos que a gente vai fazer aqui agora, o aspecto normativo que nós temos é a palavra de Deus, é a fé em Jesus Cristo, é aquilo que Deus nos deu como mandamentos. Ele fica ali no meio, tá? Naquele triângulo do meio. Mas ele se expressa de formas diferentes. Por exemplo, aspectos descritivos desse crer na palavra: fé, esperança e amor. Eu posso botar outros? Pode. Sabe, o John Frame trabalha com tríade, mas vamos lá. A Bíblia fala de outras questões que nos importam. A justiça, por exemplo, de Deus. Ela poderia entrar na quarta ponta. O que eu quero dizer com isso é que usar tríades não esgota o assunto, só ajuda, não esgota o assunto. Então, lá em cima, fé, esperança e amor. O aspecto situacional, eu não sei se você se lembra, mas é como eu devo sentir e expressar essa realidade, ainda que essa expressão vai cair no aspecto existencial. Ali, o Vadislau, ele faz movimentos assim. Eu vou me afastar do microfone para te mostrar. A palavra de Deus se expressa, ele faz movimentos assim: fé, esperança e amor. Ele chama de fé o aspecto descritivo, a crença, o abstém, a doutrina e as descrições escritas que a palavra de Deus nos dá. O aspecto situacional é como nós estamos hoje, vivendo por esperança. Basicamente, nós temos uma fé descrita, uma fé sentida e uma fé expressa. Eu preciso descrevê-la, eu preciso senti-la e eu preciso expressá-la. Eu posso estar sentindo dor e não expressar dor. Se bem que é difícil para alguns, né? Alguns aqui são expressivos demais. Mas brincadeiras à parte, eu posso acreditar de alguma forma que eu sinto coisas sobre Deus, através da esperança que eu tenho nele, e talvez eu não expresse, mas isso é impossível para as Escrituras, porque as Escrituras nos ordenam a ser expressivos. Então, descrever nossa fé, e aí fé, esperança e amor, justiça, bondade, esperança, pegar essa descrição. Vadislau fala o seguinte: pega isso. Ele fala assim para o conselheiro, né, numa das páginas ali do capítulo 2, ele fala
que você está se aconselhando. Aí você lê a Bíblia. Leia com intensidade. Leia com intensidade. Leia. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ler de novo para você. Deus amou o mundo. Explica isso. Porque o objetivo da palavra de Deus no coração do crente, quando ela entra, é que ela gere uma imaginação, que faz parte da esperança. Sabe o que a esperança faz com a gente? Ela faz a gente imaginar. Sabe por que você às vezes não tem expressões e afetos por Deus? Porque você não pega a palavra de Deus e lê com o coração. Você lê papel. Então o que vai acontecendo? Você não consegue imaginar, que é uma faculdade que Deus deu. Calvino disse que Deus nos deu a faculdade da imaginação. Com a imaginação, a esperança que me é ensinada, ela me gera afetos, sensações, e estes me levam a expressões. Está indo. Logo, eu não posso, de forma alguma, não estar lendo a Bíblia, não estar ouvindo pregação. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Então você está perdendo as sensações deliciosas da esperança. Você está se desesperando quando você não lê a Bíblia. Você está perdendo a força que a esperança dá a você. Não está ouvindo pregação, está olhando para o teto, está mexendo no celular o dia inteiro em casa, assim, ó, podia estar lendo a Bíblia, assim, enchendo de esperança para encarar esse mundo difícil pra caramba, mas está fazendo assim, ó, o dia inteiro, está vendo série, está fazendo sei lá o que, está tentando, sabe, e a palavra de Deus nos ordena ter esperança, não é uma escolha, mas ela é um desenvolvimento da fé. A fé vem pelo ouvir. Se eu não estou ouvindo, eu não estou me aproximando da palavra, eu não estou me enchendo de esperança. Sem esperança eu não me motivo. Você quer uma motivação? Você quer uma motivação hoje? Me diga qual é a esperança para hoje. Qual é a motivação de você se levantar aí e fazer alguma coisa por alguém nessa igreja? Você quer? É só você me dizer qual é a sua esperança. Porque a nossa esperança se expressa em amor. Ladislau vai usar 3 termos muito interessantes: afeições, afetos e afeitos. Eu acho legal, tá? Eu vou explicar o sentido de cada palavra, para você não ficar doido aí também, né? Mas está indo, você está conseguindo entender? Eu estava conversando com o irmão agora há pouco, né? A gente estava conversando uma conversa amistosa sobre vários assuntos, né? E a gente está falando, eu e ele conversando sobre o que nos motiva, o que nos desmotiva, o que nos dá motivação, e a gente estava chegando a essa conclusão, e a gente chegou junto à mesma conclusão, né, de que a nossa falha, né, estava eu e o Gabriel ali, como não é nada íntimo, pessoal, eu falei para ele, e ele falou para mim, realmente, concordamos que a nossa falha em nos motivar tem a ver com a nossa falha em crer. Eu não leio a Bíblia com o coração aberto, com fé, eu não me exponho à aplicação da palavra e logo eu começo a formular formulações estranhas de esperança. Bom, a palavra, olha o que ele diz ali, dá uma olhada ali. Termos como glória e graça, quando aprendidos sobre a prometida iluminação do Espírito Santo, mexem com nossas afeições, são inclinações mais íntimas, com os nossos afetos, dedicação mais arraigados, e com os nossos afeitos, hábitos mais preciosos. No dicionário, para que você não fique perdido, a palavra afeição tem a ver com inclinação, ou seja, a palavra afeição não tem a ver com sentimentos intrinsecamente, ela vai nos levar à palavra seguinte, né, afetos. Mas afeição, estar afeiçoado por algo, é dizer-se inclinado a ele, é dizer-se dado a ele, no sentido de aberto para tal. Por exemplo, eu tenho afeições por comida mineira. Você não está comendo comida mineira
ela não está aqui, mas depois que aparecem 3 mesas, comida mineira, comida gaúcha, comida carioca. Eu estou usando um termo só para você entender. Por você ter afeições por comida mineira, para onde você vai? Você tem um tempo em casa livre. Por você ter afeições, ou seja, inclinação à palavra de Deus e à oração, você vai para a palavra de Deus e para a oração. O Espírito Santo, ele nos inclina à palavra, ele nos traz afeições pela palavra. Afeto é sentimento mesmo, é emoção, é apego, sabe? A palavra que eu achei mais comum para a palavra que o Vadislau usou aqui no dicionário é apego. Sabe, é realmente aquele gosto de estar com aquela pessoa, sabe? Eu tenho afetos por fulano. Quando você pensa naquela pessoa, algumas emoções já vêm. Ter afetos por envolve sentimentos como saudade, desejo, vontade. Tenho afetos. Por quê? Porque a primeira palavra que você viu, as afeições foram cultivadas. Os afetos vêm logo em seguida. E por fim, afeitos. Ele não inventou nenhuma dessas palavras. Essa palavra significa hábito. Essa palavra significa o que se faz todo dia. Não é uma palavra comum do nosso cotidiano, mas usada aqui em tríade faz sentido para nós. Agora vem comigo. Se eu não me inclino à palavra, eu não vou ter afetos pela palavra. Eu não me deixo afetar pelas esperanças. Se eu não me deixo afetar pelas esperanças, eu não tenho nenhuma esperança de que eu mude, de que o pecado deixe de acontecer, de que o cotidiano mude, de que entre mais Bíblia na minha vida, de que eu pregue, de que eu aja em amor. Porque o que acontece? Aquela tríade ali tem a ver com eu me inclino para a palavra e me abro a ela, eu gero sentimentos por ela, está vendo ali? Então isso se expressa em hábitos. Não começa em faça isso, comece em entregue-se à palavra de Deus, entregue-se à oração, e isso vai gerar afetos, que vão desenvolver hábitos. Não estou conseguindo vencer esse pecado, incline-se à palavra de Deus, derrame-se diante dela. Não estou conseguindo vencer este pecado. E aí na minha conversa com meu irmão Gabriel, a gente falou sobre ânimo e desânimo, né? Eu já falei várias vezes aqui sobre essa luta que eu tenho. Então não tem problema de falar de mim mesmo. Às vezes me desanimo muito, mas isso é um pecado. E por quê? É porque eu deveria estar mais exposto a isso na palavra de Deus. Posso ler às vezes muitas coisas para muitos motivos, mas eu preciso estar mais exposto à palavra de Deus, e principalmente ao que ela diz sobre isso, para que os meus afetos do coração, meu coração, ele se torne afetado e afetuoso pelas esperanças que o reino me dá, de que isso passa, de que isso vai acabar, que não é sobre isso, que existem coisas maiores, e então eu vou estar motivado para fazer as coisas do reino com expressão de amor. Você sabe, assim como eu, que alguns teólogos dizem que um avião não voa sem as 2 asas, né? E uma dessas analogias para isso é a oração e a palavra, né? Enquanto você ora, você lê, e quando você lê, isso te chama a orar. Essas duas coisas estão interconectadas. Então eu poderia dizer o seguinte: a oração me deixa mais sensível ao ambiente da leitura, mas a leitura me deixa perceptível à oração que eu devo fazer. Então eu não desassociaria as duas. O livro não fala de oração, mas eu insisto aqui em colocá-la no patamar inicial de oração e leitura, como um pressuposto que vai me dar base para me inclinar para afetos. Então, nesse sentido, eu acredito que a oração e a leitura não devem ser separados. Não que eu não possa orar sem ter uma Bíblia na mão, não é isso. Não cheguei a esse extremo, mas eu quero dizer o seguinte: em uma intencionalidade, os dois, eles mutuamente cooperam. Mais alguma pergunta, colocação? Você diz sobre oração e leitura? Eu creio, sinceramente, que pelas Escrituras nos afirmarem que a fé vem pelo ouvir e que nós nos relacionamos com Deus mediante a fé, não consigo nesse momento, a não ser que de repente você tenha, ou outro irmão aqui, não está nenhum problema da gente levantar a bola, mas
Eu não consigo iniciar uma relação de avanço em graça, senão pelos meios de graça que nos parecem ser os primeiros, né, os primordiais. A leitura e a oração, ou seja, está exposto à palavra de Deus, está falando com Deus, e então se encher de Deus dentro dessa realidade. Mais alguém? Obrigado, queridos. 5 minutos ali. Dentro dessa perspectiva aí, eu vou para a página 18, o Alan pode ir até 18. Tem aqui esse movimento triádico, ele não deve ser feito, senão por motivos legítimos, não estamos buscando conhecimento pelo conhecimento, mas ele deve ser feito com cautela, para você poder ir se sobrepondo. Por exemplo, a gente falou de fé, não é? O que fé pode também nos trazer enquanto realidade, significado, objetivo? Olha ali, ó. A fé como habitação, a esperança como imaginação e o amor como operação são possibilidades de desdobramento dessa realidade. Habitar na fé, e aqui é habitar na palavra, habitar na oração, habitar na crença profunda de quem Deus é, habitar, né, no esconderijo do Altíssimo, aqui brincando analogamente com o Salmo 91. Nós precisamos viver na palavra, precisamos ser homens e mulheres extremamente ligados ao contato com a palavra de Deus. Eu nunca me esqueci quando John Piper diz sobre John Bunyan, e fala que ele passou tanto tempo lendo a Bíblia, que nas conversas de John Bunyan, depois do período pós-cadeia, dos 12 anos, ele falava como quem estava falando as Escrituras. Parecia que ele estava tão encharcado pelas Escrituras, que John Piper diz que ele, se cortasse, ele sairia sangue biblino, ele brinca, porque estava tudo muito encharcado de Bíblia. Nós não fazemos, a maior parte de nós, um pastor nunca pode dizer todos, ele peca se ele fizer isso, que ele não sonda corações, mas eu diria, a maior parte de nós não temos o estudo da Bíblia e a inclinação do coração da Bíblia como o tempo mais largo do dia, ou como o tempo mais precioso do dia. Inclusive isso se expressa nas alegrias. A alegria não está em ler a palavra de Deus e orar. Na maior parte das vezes está em sucessos de necessidade. Olha o problema que a gente tem. Nossas maiores alegrias não é ser exposto à palavra de Deus, mas é estar resolvendo as coisas. Isso já deveria nos dar um alerta muito grande. Entendeu? Ainda dentro desta realidade, o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 27 e 29, eu coloquei aí para o slide, Colossenses capítulo 1, 27 e 29, Paulo diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Ele chama o conhecimento de Cristo de quê? De riqueza. Cristo é precioso. Conhecer a Cristo é algo que você e eu devemos achar assim, extremamente precioso, um valor inestimável. A esperança da glória, olha só, a fé de conhecer, né, aqui, o conhecimento aqui se relaciona com a leitura da palavra, com o conhecer a Deus, não é? O conhecimento sobre Cristo, as grandezas de Cristo, me levam a uma esperança gloriosa. Você sai na rua cantando essa esperança. Às vezes, irmãos, eu vejo pessoas cantando para Jesus que nem mexe a boca. Às vezes, como pastor, eu fico assim, meu Deus, ou está passando uma luta muito grande, ou não cultivou afetos durante a semana. E chega aqui seco, completamente ressecado. Não está nem aqui. Se estivesse em casa, se estivesse aqui hoje de manhã, é aquele tipo de comportamento que, se estivesse em casa, assistindo pelo online, seria a mesma coisa. Alguns de nós chegam, às vezes, aqui com a sensação de, poxa, se eu estivesse em casa, eu teria resolvido algumas coisas se eu assistisse online. Olha que tragédia é não cultivar os afetos por Deus. Olha que terrível é isso. Um crente chegar até a ideia é a seguinte: eu podia assistir em casa, porque aí eu... Olha só.
Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Então você tem ali a habitação, você tem a esperança e você tem a operação, que foram tríades anteriores. Pedro vai dizer em seguida o seguinte, grande texto de Pedro, um texto magnífico de Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva, intensa, exuberante. O que é algo vivo? É diferente de algo morto, não? A expressão de algo vivo é grandioso. Essa árvore está morta, essa árvore está viva, a diferença é gritante. A pessoa está morta, a pessoa está viva, como é que fica isso? Qual é a diferença? Muito, né? Não se mexe, está pálido, parado, assim enterrado. E alguém vivo, falando, conversando, se expressando. O que acontece é que Deus nos chamou para uma viva esperança, significa que essa esperança deve ser expressa de modo vivo. Porque por dentro eu estou super feliz com Jesus, mas por fora, por que você não parece feliz? Por que você não parece feliz? Não, tudo bem, é luta da vida, mas você não pode ficar o dia inteiro com esta mesma cara, tendo uma esperança tão viva. Em algum momento você tem que se inclinar a ela e dizer, renova-me. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, olha quanta glória que ele está dizendo aqui, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Olha lá, poder de Deus o quê? Mediante é necessário o cultivo, a inclinação para essa fé, para ter aquela esperança. Se eu não estou gastando tempo na inclinação da fé, as minhas esperanças são as coisas desse tempo, e elas murcham. Eu estou ficando velho, você também, acorda. Não quero fazer disso um momento sermão, mas acorda. Você vai acabar por aqui. E está entregando o melhor do seu suor e sangue a esse mundo. Isso é terrível, terrível. É lamentável ver um cristão dando tudo que ele pode de melhor para algo que passa e que não está expressando o reino. E não estou dizendo sobre dicotomias, eu estou dizendo o seguinte, é alguém que não exulta no reino. Isso é trágico. Para a salvação que está preparada a ser revelada no último tempo, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve momento, olha como é que ele pormenoriza esse tempo, por breve momento, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor, fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em quê, irmãos? Louvor, glória, externalize, isso vem para fora, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Olha que lindo isso. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria o quê? Indescritível, cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Eu termino aqui dizendo o seguinte, nós precisamos, de fato, encarar, se estamos aqui juntos, ouvindo o que ouvimos, a gente precisa parar de agir como ímpio. Mas como assim? Não lê Bíblia e não ora. Ou não lê Bíblia e não ora na proporção que precisa, que tem isso também. Alguns vão precisar ler a Bíblia 1 hora, outros vão precisar ler 3. Por quê? Porque, de alguma maneira, você é afetado em 1 hora de uma maneira intensa. Mas nós damos a Deus aí porções miseráveis de tempo. A gente prefere gastar... Vou usar aqui, não é nada sobre os irmãos que estão aqui. A gente prefere gastar 5 horas acertando o computador para a igreja, 4 horas fazendo faxina,
3 horas preparando o discipulado, visitando, isso é tudo uma benção, mas quando fala em ler a Bíblia é 15 minutos, 10 minutos. Quando fala de orar Então eu não entendo como pastor, como eu vou poder te ajudar se hoje você não receber essa palavra com fé? E isso é importante. Alguma pergunta ou colocação que você queira fazer? Foi importante para você de alguma forma? Então fale, 1 minuto falando 10 segundos, o que foi importante para você? Ali, alguém? Fala, jogue para fora. Aqui, alguém? Não tem problema se você estiver mastigando, não. Fala. Sua pergunta é tão boa, seria impossível respondê-la com o tempo que eu tenho. Mas faço questão de respondê-la a par, e para todos aqueles que quiserem estar durante a resposta, eu posso estar também permitindo, até porque a pergunta foi pública. Só não respondo nesse momento para respeitar o horário, mas a pergunta vai ser respondida logo após esse momento. Eu termino com uma pergunta que me marcou muito durante toda a construção desse estudo, todo o tempo. Qual o papel que a alegria expressa por Cristo ocupa lugar na sua vida? Senhor, é extremamente importante nesta manhã que nossos corações se inclinem a Ti. Eu preciso do Senhor, eles também, todos nós precisamos. Mas por vezes o que domina o nosso coração não são as coisas de Deus. Por isso, Pai, que cada um de nós nesta manhã deseje ardentemente receber a palavra com fé, cultivar sentimentos e esperança e expressar o amor devido. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco ao nos apresentar semana após semana que o nosso coração deve se inclinar mais para Deus. Obrigado, Senhor. Que decisões tenham sido tomadas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.